Já está gravando. Então, pessoal, a aula de ontem foi uma aula muito importante, né? Porque foi a aula que a gente apresentou o somatório de convolução discreto. Aí, quando vocês fizeram um curso de sinais e sistemas, né? Vocês estudaram convolução, aí vocês viram, né, que a convolução de dois sinais contínuos foi assim, né? Y de t, que é igual a integral de menos infinito a mais infinito. Vocês estão tá sincronizado com o que eu estou falando com a tela, pessoal? Sim, sim. Então, aí ficou assim, né? Y de t, que é igual a integral de menos infinito a mais infinito, x de t, vezes h de... Aqui é x de tal, né? Aí ficou x de tal, vezes h de t menos tal. Né? Aí esse tal aqui é a variável que a gente tá, variável de integração. Aí no caso discreto a gente vai ter um somatório de convolução também. Né? Só que ao invés de a gente ter uma integral de convolução, no caso discreto a gente tem um somatório de convolução que inclusive a gente consegue implementar, por exemplo, no octave ou em C, né? Que vai ser o somatório de K igual a menos infinito até mais infinito x, né, de K vezes h de n menos K. Tá? Aí, como o somatório de convolução é comutativo, eu consigo escrever ele da outra forma também. Eu posso escrever ele como x de n menos k vezes h de k. Tá? Então, quem não teve a chance de assistir a aula passada, assiste o vídeo, porque eu acho que é a aula mais importante do curso, especialmente porque eu mostrei o somatório de convolução, né, e no caso contínuo é difícil entender o somatório de convolução, o que ele está fazendo na verdade, mas no caso discreto é bem tranquilo de entender, aí você até motiva você a entender mais o curso, porque você está entendendo o que está acontecendo. Então isso aqui é a integral de convolução no caso contínuo, e agora na aula anterior, né, eu apresentei para vocês o somatório de convolução, que é esse y de n, né, que é igual ao somatório de xk vezes h de n menos k, né, que a gente vai representar assim também, x de n, né, asterisco h de n, né, ou como é comutativo, a gente também pode representar como h de n, né, vezes x de n. Essa representação por somatório de convolução que a gente viu na aula passada, né, ela só é válida para sistemas lineares invariantes no tempo, que a gente vai chamar do SLIT, né, que é sistema linear invariante no tempo. Aí por que é importante desse sistema? Né? Desse sistema, o que é interessante dele é que ele é todo, se você sabe a resposta ao impulso do sistema, você sabe tudo sobre o sistema. Né? Ou seja, se esse sistema é linear invariante no tempo, aí eu digo que ele possui uma resposta ao impulso h de n, né? Onde esse h de n é simplesmente uma sequência do tipo 3, 2, 1, 4, por exemplo, né? Isso significa que se eu sei a resposta ao impulso do sistema, ou seja, se eu sei o que acontece com o sistema quando eu boto um palitinho centrado na amostra zero, eu sei tudo sobre o sistema. Tá? Então, por exemplo, imagine que um sistema tem resposta ao impulso h de n e eu escolho como x de n, tá? O impulso, tá? Delta de n. Aí qual vai ser minha saída y de n, pessoal? Tá vendo? É porque é importante vocês entenderem isso, tá vendo? Eu falo para vocês que um sistema possui resposta ao impulso h de n, que é uma sequência, por exemplo, 3, 2, 1, 4. Isso significa que se eu colocar realmente, tá vendo, um impulso na entrada, delta de n, na saída, minha saída vai ser o quê? H de n, que é a resposta ao impulso. Vocês entenderam isso, pessoal? Alô? Tem alguém me escutando? Estão me escutando? Sim, estamos escutando. Então, pessoal, o que eu quero dizer para vocês é que se vocês não entenderem isso bem, aí, tipo assim, não faz muito sentido vocês estudarem qualquer coisa de convolução, porque vocês não vão estar entendendo sabe, digamos, quão simples é.
que a resposta ao impulso é simplesmente isso. Se eu coloco um impulso na entrada, a saída vai ser a resposta ao impulso. Vai ser o H de N. Né? Aí por que ele caracteriza tudo? Né? Aí, por exemplo, imagina que ao invés de ter colocado o impulso na entrada do sistema, esse impulso, como eu falei para vocês, é simplesmente, né, um palitinho na amostra zero. Tá? Aí, por que isso é importante? Aí imagina que eu falo para vocês, pessoal, que na entrada desse sistema eu coloco um impulso atrasado de duas amostras, ou seja, o impulso que antes acontecia na amostra 0 vai estar acontecendo na amostra 2. Né? Se eu coloco impulso atrasado de duas amostras, qual vai ser a resposta do sistema a esse impulso atrasado de duas amostras? Vai ser o H de N na posição N igual a 2. 1. Quer dizer, 2, né? Eu tava... É porque, na verdade, né, por exemplo, aí, o H de N, tá vendo? O H de N, ele, só para ficar mais claro, né, imagina que esse H de N é essa sequência aqui, tá vendo? 3, 2, 1, 4. Aí o que vai acontecer, na verdade, é que ele vai estar atrasado de duas amostras, porque a entrada também ficou atrasada de duas amostras. Então vai ficar o quê? Ó, 0, 0, 3, 2, 1, 4, tá vendo? Você joga o sinal todo para a direita também por duas amostras, entendeu? Aham, entendi. Aí você vai representar isso como H de N-2. Porque a entrada estava atrasada de duas amostras, a saída também vai ficar atrasada de duas amostras. Aí, por exemplo, aí se eu boto aqui, ó, se eu falo para você que na entrada, agora, mas isso só é verdade por quê? Porque esse sistema ele é invariante no tempo. O sistema ser invariante no tempo, que eu falei na aula passada, é o quê? Se você bota, né, se você bota na entrada um sinal X, né, e obtém na saída um sinal Y de N, e se você coloca na entrada o sinal X de N atrasado de N0 amostras, na saída você vai obter o sinal Y atrasado de N0 amostras. Tá? O único efeito. Agora imagina que na entrada eu coloco, tá, o sinal, ó, 2 vezes delta de N-2. Na saída vai ser o quê, pessoal? Qual o sinal? Ou seja, eu multipliquei meu impulso por 2. Qual vai ser a minha saída? Vai ser o 2 vezes o H de N menos 2. Isso. Por quê? Porque o sistema é linear. Né? Aí a gente viu da propriedade da linearidade, né? Como é que é da propriedade da linearidade? Né? A gente viu da propriedade da linearidade, né? A propriedade da linearidade era isso, ó. Se eu tenho meu sistema y de n, se eu tenho a saída y de n, quando eu coloco na entrada do sistema H uma entrada x de n, se o sistema é linear, né, qual vai ser a saída do sistema quando eu coloco na entrada do sistema uma entrada que é uma constante vezes meu x de n? Vai ser o A vezes Y de N, tá vendo? Então, se eu multiplico, isso é da propriedade da linearidade. Se eu coloco na entrada uma constante vezes o x de N, na verdade, na saída vai ser simplesmente o A vezes Y de N. Aí também da propriedade da linearidade eu digo o seguinte, se eu tenho ó, Y1 de N, tá? Como saída do sinal H vezes X1 de N, então se eu coloco na entrada X1 de N e na saída eu obtenho Y1 de N, e eu tenho como saída Y2 de N, quando eu coloco na entrada do sistema X1 de N, tá? Se o sistema é linear, isso aqui é verdade. Ó. Se eu colocar x1 de n mais x2 de n na entrada do sistema, a saída vai ser o quê? A saída do sistema vai ser h de x1 de n mais h
de x2 de n. O que isso significa? Isso significa que se eu coloco na entrada do sistema x1 de n mais x2 de n, a saída vai ser equivalente a se eu colocasse na entrada x1 de n, pegasse a saída e somasse com a saída quando eu coloco x2 de n na entrada do sistema. Tá? Aí, por exemplo, mais um exemplo aqui. Tá? Aí da propriedade da linearidade, que isso aqui é verdade também. Ó. Imagina se eu coloco na entrada do sistema delta de n mais, vou botar aqui, ó, 2 delta de n mais 3 vezes delta de n menos 2, tá? Menos 10, tá? Qual vai ser a saída desse sistema? Que possui resposta ao impulso delta de n. Dois H de N mais 3, eu acho que está escrito ali. Isso. H de N menos 10. Isso. Então, por que você pode fazer isso? Porque o sistema é linear. Então, como a resposta do sistema, se você tivesse colocado individualmente só o delta de n na entrada, vai ser o H de n, e se você tivesse colocado na entrada do sistema individualmente 3 delta de n menos 10, seria 3 de H de n menos 10, então a saída vai ser simplesmente a soma, né, das respostas, como se eu tivesse aplicado elas individualmente. 3H de n menos 10, tá? Então, pessoal, é importante entender, tipo assim, quão básico é esse sistema, né? Porque né, se você tem um sistema, um sinal, né? Imagina que é um sinal assim, né? Aí vários palitinhos aqui. O que você tem que entender é que esse sinal, na verdade, é como se fosse, né? Esse sinal é como se fosse aqui, por esse cara aqui que está acontecendo em zero. Esse aqui é o impulso. Imagina se esse é o meu x de n, tá? Esse aqui é o impulso no instante zero. Aí você tem que ver que, na verdade, esse sinal aqui é como se fosse vários impulsos, tá? Né? Porque são vários palitinhos que estão deslocados. Então, se você realmente sabe a resposta, né, do seu sistema ao impulso, que é o palitinho centrado no instante zero, qualquer sinal vai ser simplesmente o quê? Uma soma de palitinhos, uma soma de impulsos deslocados. Então é interessante que para um sistema que seja linear invariante no tempo, se você sabe a resposta do sistema a um palitinho deslocado, você sabe a resposta do sistema a qualquer palitinho. Por quê? Porque o sistema vai ser linear invariante no tempo. Então a saída vai ser simplesmente a soma, né, dos Hs de n deslocadas. Tá? Né, só para ficar claro para vocês o que é invariância no tempo. Né? Invariância no tempo é o seguinte, ó, se eu coloco na entrada do meu sistema x de n e obtenho y de n, tá? Isso significa que meu y de n, né, é o hzinho de x de n. Então aqui, tá vendo esse azulzinho que eu coloquei? É o meu x de n, ó. Tá? Então ele tem esse comprimento desse retângulo. E ele está começando do instante zero. Aí se eu coloco na entrada x de n, eu vou obter na saída y de n. Aí olha só o que eu fiz aqui. Tá vendo? Que aqui eu desloquei o x de n para começar do instante n0. Né? X de n menos n0. Aí o que vai acontecer com a saída? A saída é a mesma, tá vendo? Que é o y de n. Só que nesse caso, se o sistema é invariante no tempo, a saída vai estar começando de que instante? Vai estar começando do instante n0. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Tranquilo. Aí esse exemplo é bem legal, ó. Então eu tenho como entrada o x de n e eu tenho como sair do h de n. Tá? Então esse h de n aqui é o quê? Esse h de n é a resposta do sistema linear invariante no tempo, como se eu tivesse colocado na entrada do sistema, né? Essa aqui é a resposta ao impulso. Ou seja, a resposta ao palitinho centrado no instante zero.
Então, isso eu falei ontem, mas vou falar de novo que é muito importante, tá? Então, se eu coloco na entrada do sistema esse xn, o meu xn é 4321, pessoal, então você tem que entender o xn como se fosse o quê? Porque o xn é como se fosse, ó, aquele xn ali que é o 4321, na verdade ele é o quê, pessoal? Ó, o meu xn, na verdade, é isso aqui, né? É 4 delta de n mais 3 delta de n menos 1 mais 2 delta de n menos 2, ou seja, impulso atrasado de 2 amostras, mais 1 vezes delta de n menos 1. Então, aqui, menos 3. Então, o meu xn é simplesmente o quê? Vários impulsos deslocados. Aí, como eu faço para calcular a convolução, pessoal? Uma forma. Eu simplesmente vejo assim, ó. Tá vendo? A entrada no instante zero vai ser um impulso com amplitude 4 no instante zero, né? Aí qual vai ser a resposta do sistema a esse impulso com amplitude 4 no instante zero? Vai ser o quê? 440. Né? Porque eu sei que a resposta é o impulso 110 e esse 4 aqui é um impulso com amplitude 4, então a resposta do sistema a esse impulso com amplitude 4 vai ser simplesmente 4 vezes a resposta ao impulso. Todo mundo concorda comigo? Sim. Aí, olha só, se eu coloco na entrada do sistema esse 3 aqui, que é o impulso atrasado de uma amostra, qual vai ser a saída do meu sistema? Vai ser o 330 atrasado de uma amostra. Por que ele está atrasado de uma amostra? Porque na entrada ele está atrasado de uma amostra, tá vendo? Então, por isso que apareceu aquele zerinho ali. Aí na saída vai ficar o quê? 330. Aí o 2 tem amplitude 2 vezes maior do que o impulso, tá? Então a minha saída vai estar com amplitude 2 vezes maior também. Aí ela vai ser o quê? 2220. Aí apareceu, tá vendo? 220 atrasado de 2 amostras, tá? Aí, se eu colocar 1 na entrada, vai ser simplesmente o quê? 110 atrasado de 3 amostras, tá vendo? Aí apareceu, ó, 110 atrasado de 3 amostras. Aí minha saída y de n vai ser o quê? Vai ser simplesmente o somatório dessas saídas individuais, devido ao princípio da linearidade. A minha saída vai ser o quê? 4796310, tá? Tem esse zerinho aqui. Alguma dúvida, pessoal? Isso é muito importante. Vocês entenderam tudo? Sim, é tranquilo. Beleza. Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês agora. Imagina uma situação em que o x de n possui comprimento n, tá? N amostras, e o h de n tem comprimento L amostras. Qual vai ser o comprimento? Poxa vida. Se o xn tem comprimento n amostras e o h de n tem comprimento L amostras, não nulas, né? Qual vai ser o comprimento do meu y de n? Teria que ser n mais l menos 1. Todo mundo concorda que n mais L menos 1, pessoal? Sim, sim. Por que é n mais L menos 1, pessoal? Tá vendo? O h de n, que é essa caixinha que eu coloquei aqui, né, ela vai ter comprimento L, né, que é o tamanho do L, do h de n. Só que né, esse h de n que ele vai estar sendo colocado, tipo assim,
por que esse Y de N vai ter comprimento N mais L menos 1? Né? Você vê que esse H de N aqui, que é essa caixinha que eu vou pintar em azul aqui, em verde, né? Tá vendo? Ela que vai determinar o comprimento da sequência. Né? E quem vai determinar o comprimento da sequência é exatamente o último elemento do X de N. Né? E você vê que essa caixinha aqui, ela vai ser iniciada de que elemento? Exatamente do último elemento de X de N. Tá? Então, como essa caixinha vai começar desse ponto aqui, né, na verdade, e vai ter uma sobreposição, né, é como se fosse assim, ó. Essa aqui que é a caixinha, tá vendo? Do X de N. Né? Só que ao invés de você estar começando a nova caixinha, né, a partir depois do último elemento de X de N, né, você vai começar essa caixinha com sobreposição entre os elementos. Né? Então, por isso que o comprimento do Y de N vai ser o quê? N mais L menos 1. Seria N mais L se você não tivesse qualquer superposição, né, entre a caixinha do X de N e a caixinha do H de N. Tá? Se tiver alguma dúvida, é só falar. Tá? Então, na verdade, é esse último elemento, que é o 1zinho, né, que vai determinar o comprimento do sinal Y de N. Então, você vê que o resultado da convolução, né, ele é maior do que o tamanho do sinal de entrada e da resposta ao impulso. Tá? Uma coisa legal de você trabalhar nisso, né, é que dá para implementar a convolução no computador. Tá? Imagine que eu quero, num computador, calcular o Y de N. Né? Aí é importante vocês verem que para vocês calcularem o Y de N no computador, né, se vocês forem calcular isso com for, né, vocês vão precisar de usar 2 for. Né? Por quê, pessoal? Vocês vão ter que ter um for de dentro, tá? que é o for do K, e vocês vão precisar de outro for, digamos, de fora, que é para calcular cada um dos valores de Y de N. Tá? Então, vou colocar aqui só para vocês verem. Né? Então, ó, vai ser Y de N. Eu estou repetindo várias coisas da aula passada, que essa é praticamente a aula mais importante do curso, a aula anterior. Então, eu vou ter um somatório em K, tá? De K menos infinito a mais infinito, de X de K, vezes H de N menos K. Aí, olha só o que acontece, pessoal. Ó, meu X de N é 4321, né? E meu H de N é 1110. Né? Aí, se eu aplicar para N igual a 0 o somatório de convolução, vai ficar o quê? Ó? Y de 0, tá? Porque meu N igual a 0 vai ficar o quê? Ó? Aí vai ficar o K variando de 0 a 4, tá? Aí vai ficar X de 0, X de 1, X de 2, X de 3. Aí, como meu N é 0, vai ficar o quê? H de 0, H de menos 1, H de menos 2, H de menos 3, tá? Aí vai ficar o quê? 4 vezes 1, aí vai ficar sempre 0 aqui pro H de menos 1, H de menos 2 e H de menos 3, tá? Então vai ficar X de 0 vezes H de 0. Aí eu obtive o quê? Que meu Y de 0 é igual a 4. Que é exatamente o que eu obtive aqui, tá vendo? Meu Y de 0. Aí se eu fizer isso para todos os valores de N, tá vendo? Eu vou obter exatamente a mesma sequência que eu obtive ali em cima, tá vendo? 4, 7, 9, 6, 3, 1, tá vendo? 4, 7, 9, 6, 3, 1. Então dá para calcular a convolução simplesmente deslocando essas sequências de H de N, ou dá para você fazer calculando individualmente esse N igual a 0. Né? Tá? Então, aí aqui eu pergunto, né, que vocês já responderam, qual o tamanho da sequência resultante da convolução de uma sequência X de N de duração N com uma sequência H de N de duração L. Tá? X de N de duração N e é uma sequência H de N de duração L. Tá? Aí a duração da saída, né, da sequência de saída vai ser o quê? N mais L menos 1 amostras. Tá? Agora eu tenho uma pergunta importante para vocês. Tá? Imagina que eu faço o seguinte, pessoal. Eu tenho um filtro aqui, linear invariante no tempo, que possui resposta a impulso H de N, tá? E eu coloco a saída dele como entrada de outro filtro que possui resposta a impulso H' de N, tá?
Aí eu quero saber qual é a resposta ao impulso desse sistema, tá? Ou seja, um sistema em que eu coloco um sistema possui resposta ao impulso H de N, eu coloco em cascata, né, com um sistema que possui resposta ao impulso H' de N. Qual a resposta ao impulso desse sistema todo aqui, tá? Se eu considerar esse sistema todo aqui. Ou seja, se eu colocar um impulsozinho aqui na entrada, qual vai ser meu Y de N, né? Ou seja, qual é a resposta ao impulso desse sistema? Vamos lá, pessoal. Pensa aí. Se eu tenho um sistema que possui resposta ao impulso H de N, tá? Ou seja, se eu coloco um impulso na entrada dele, na saída eu tenho H de N. Aí tem outro sistema que possui como resposta ao impulso H' de N. Ou seja, se eu coloco o impulso na entrada dele, na saída vai ter o quê? H' de N. Só que o que acontece se eu coloco a saída, né? Eu coloco os dois filtros em cascata, ou seja, eu coloco a saída do sistema que possui resposta ao impulso H de N como entrada ao sistema que possui resposta ao impulso H' de N. Algum chute? Não entendi muito bem a ideia. É que se você... Deixa eu ver o que eu falo aqui. Vou pegar aqui. É que assim, eu tenho um sistema que ele possui resposta a impulso. Tá vendo? Primeiro aqui, eu tenho um sistema que possui resposta a impulso H de N, pessoal. Ou seja, se eu coloco o impulso na entrada, né? Meu Y de N, que é a resposta a esse impulso que eu coloquei na entrada, vai ser o quê? Vai ser H de N, não é? Aí você tem um sistema que possui resposta a impulso H' de N, e eu coloco na entrada um impulso, na saída eu vou obter o quê? Y de N, que é igual a H' de N. Tá? Aí né, imagina que eu tenho esse sistema que possui resposta ao impulso H de N, tá? Só que aí imagina que aí eu tenho uma entrada, aí eu tenho, imagina só, tá? Eu tenho uma entrada X de N, aí o que acontece é que eu vou colocar como entrada ao filtro H' de N exatamente a saída que eu obtive do filtro H de N. Aí eu estou interessado em saber qual vai ser minha resposta, né, da saída desses dois filtros em cascata quando eu coloco a saída desse filtro H de N, né, a saída do filtro que possui resposta ao impulso H de N, como entrada para o sistema que possui resposta ao impulso H' de N. Entendi agora a ideia, mas ainda não sei dizer.
Aí vamos lá, pessoal. Então aqui, você já sabe, né, que eu tenho... Se eu falo que o sistema tem resposta a impulso H de N, que nem eu coloquei ali, né? Quando eu boto dentro do quadradinho ali, pessoal, eu quero dizer que o sistema possui resposta a impulso H de N, né? Ou seja, quer dizer que o sistema é caracterizado pela resposta a impulso H de N. Né, aí se eu coloco um sinal X de N na entrada desse sistema que possui resposta a impulso H de N, pessoal, qual vai ser minha saída Y de N? Oi? Pode falar. É H vezes H' de N, que é a composição dos dois. Não é isso. Mas, por exemplo, imagine esse caso aqui, que eu só estou colocando como entrada do sistema X de N, tá? É quase isso, mais ou menos isso. Mas não é isso, Tonelli. Mas é por aí. Então, se eu tenho, né, na entrada do sistema um X de N, né, e eu coloco como entrada um sistema que possui resposta ao impulso H de N, qual vai ser a minha saída Y de N? Eu estou preocupado aqui em cima, tá? Eu nem estou olhando lá para baixo. Eu coloco na entrada um sistema que possui resposta ao impulso H de N e eu quero quero saber a saída Y de N. É o que, pessoal? É a convolução, né? É a convolução de X de N com H de N. Tudo bem? Não, eu respondi lá embaixo. Eu sei, mas não é... foca aqui em cima. Aí depois eu vou lá para baixo. Aí, entendeu, pessoal? Aí se eu tenho X de N utilizando como entrada num sistema que possui resposta ao impulso H' de N, qual vai ser a minha saída Y de N, pessoal? Teria que ser a convolução de H de N e H' de N? Tipo assim, responde essa parte aqui em cima, depois a gente vai lá para baixo. Mas imagina que o X de N está sendo utilizado como entrada de um filtro que possui resposta ao impulso H' de N, né? Aí a saída Y de N vai ser quanto? X de N convolução H' de N. Isso. Aí tudo bem, pessoal. Agora vamos para aqui para baixo, né? Aí se eu coloco na cascata desses dois filtros, se eu coloco esses dois filtros em cascata, né? Qual vai ser a resposta ao impulso desses dois filtros em cascata? Ou seja, qual é a saída quando eu coloco um H de... quando eu coloco delta de N, né, que é o impulso na entrada? Qual vai ser meu Y de N quando eu coloco na entrada o impulso? Qual vai ser o sinal aqui, pessoal? No meio, eu vou chamar esse cara aqui de delta chamar esse cara de, tá? Vou chamar esse cara de Z de N, tá? Esse Z de N aqui qual o valor do Z de N, pessoal? Ele vai ser igual à primeira convolução que a gente fez, no caso. Aí o Z de N vai ser igual ao quê, então? Se eu colocar na entrada o delta de N. Aí vai ser... Tem que ser o H de N, Isso. que é o impulso. Porque você colocou na entrada o impulso, então como resposta você vai ter o quê? O impulso. Desculpa, a resposta é impulso H de N. Aí qual vai ser meu Y? Aí agora é o seguinte, né? Qual vai ser minha resposta Y de N quando eu coloco na entrada do sistema que possui resposta ao impulso H' de N o sinal Z de N? Aí é a convolução de H de N com H' de N.
Isso. Entendeu? Aí vai ficar H de N convoluído com H' de N. Então, isso aqui é como se fosse um filtrão, né? Que possui resposta ao impulso H de N com H' de N. Entendeu, Tonelli? Não é uma explicação, né? É a convolução das duas respostas ao impulso. Sim, entendi. Né? Aí agora imagina que ao invés de colocar na entrada desse sistema delta de N, eu coloco na entrada desse sistema o sinal que é... Eu coloco um x de N aqui na entrada desse sistema. Qual vai ser minha saída agora? Que eu vou chamar de Y'. Eu vou chamar de W de N. Tá? Meu W de N vai ser o quê, pessoal? Quando eu coloco na entrada um sinal x de N. Esse I vai ser a convolução de x de N com H de N e convolução também com H' de N. Isso, é como se fosse assim, né? X de N, aí você convolui ele como se fosse assim, né? Com H de N convoluído com H' de N. Você está convoluindo a X de N com simplesmente a sequência que é resultante da convolução de H de N com H' de N. Entendeu, Jonatas? Sim. Sim. Aí, pessoal, tentem ver se vocês conseguem dizer para mim aqui, né, qual vai ser a resposta. Eu quero saber. Eu tenho duas perguntas para vocês aqui, tá? Tá vendo que eu tenho vários sistemas aqui que possuem respostas ao impulso. Tá vendo? Tem um sistema que ele possui resposta ao impulso H de 1GN. Eu tenho um sistema que possui resposta ao impulso H2GN e H de 3GN. Só que eu faço uma composição, né, desses sistemas, tá? Aí tentem pensar aí e me dizer duas coisas que eu estou pedindo. A resposta ao impulso, sabe, desse sistema todo. E eu quero saber também qual o valor de Y de N quando eu coloco na entrada um sinal X de N. Tentem fazer, por favor. Esses slides já estão atualizados lá no Teams já. Professor, como o H de 1 vai passar pelo H de 2 e H de 3, vai multiplicar todo mundo? Aqui é soma, tá? Ah tá, o H de 2 e H de 3 somam. Isso, a saída deles você soma. Então é H de 1 vezes a soma dos dois? Só que você tem que esquecer um pouco desse vezes. Porque aqui a gente não está fazendo vezes, a gente faz aquela... O asterístico para a gente é a convolução. Tá. É a convolução. H de 1 vezes a convolução dos dois. H Não de tem 1 vezes não. é convolução de H de 2 mais H de 3. Isso, tá vendo? A resposta ao impulso, ou seja, se eu coloco o impulso na frente, vai ser o que? H de 1 de N convoluído com, tipo assim, né? Vamos começar aqui o H de 2 de N mais H de 3 de N vai ter uma resposta ao impulso, né? Aí eu convoluo essa sequência com o quê? Com H de 1 de N e com H... Eu convoluo a resposta ao impulso H2 de N mais H3 de N com H de 1 de N, tá? Aí, se eu quiser saber o Y de N, vai ser simplesmente o quê? X de N convoluído com tudo isso, tá? Se ficou alguma dúvida sobre esse sistema em paralelo, é bem simples, né? Você pensa assim, se eu tenho um sinal, né? Aí vem aqui, ó,
né? Aí aqui eu somo, tá vendo? É H1 de N, H2 de N. Aí eu boto XN na entrada. Aí eu pergunto para vocês, né? Com esse sistema, se eu coloco na entrada desse sistema delta de N, qual vai ser a minha saída, né? A minha saída, que vai ser a resposta a impulso, vai ser o quê? H de 1 de N mais H2 de N. Por quê? Porque em cada instante N, minha resposta a impulso é simplesmente o quê? Para cada instante N? A soma, né, a soma da resposta ao H1 com a soma da resposta ao H2. Beleza, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Eu fiquei com uma dúvida, eu não sei se vai chegar lá, mas eu tinha entendido que o Y de N, a convolução do X de N, também teria que estar fora de um parênteses. Na verdade, esse parênteses nem precisa dele, porque a convolução quer ver? Vou botar aqui. Que a convolução é associativa e comutativa, quer ver? Só para você ver. Então, eu botei aquele parênteses só para facilitar a visualização, mas se eu tenho assim, ó, x1, se eu tenho que meu y de n, tá? Aí eu falo que é, por exemplo, né, xn convoluído com h de n, tá? Isso é comutativo, ou seja, isso também é verdade se eu convoluir h de n com x de n, tá? O que isso significa, pessoal? Significa, imagine que eu tenho um filtro, que aí você já imagina, né? O filtro tem resposta h de n, e eu coloco na entrada x de n, eu convoluo com o filtro que possui resposta ao impulso h de n, tá? Aí minha saída vai ser o quê? Vai ser o y de n, né? Que vai possuir resposta qual? X de n convoluído, né, com h de n. Tudo bem? Isso vocês sabem, né, pessoal? Mas isso aqui também é verdade, tá? Imagina que eu tenho um filtro com resposta ao impulso x de n e eu utilizo como entrada h de n. X de n e h de n para mim são sequências aqui, tá? Aí meu y de n vai ser o quê, pessoal? Vai ser a mesma coisa, tá? Vai ser a mesma sequência, né? Ou seja, x de n convoluído com h de n é igual a h de n convoluído com x de n. Tudo bem, pessoal? Entendi. Mas a associatividade também é verdade, né? Ou seja, y de n, que é igual a x de n convoluído com, por exemplo, h de n convoluído com w de n, tá? Aí, se eu fizer a convolução assim, ou seja, eu convoluo primeiro h de n com w de n, isso aqui também é igual se eu fizer assim, ó, x de n convoluído com h de n convoluído com w de n. Se eu fizer a primeira convolução de xn com h de n e depois fizer a convolução com w de n, eu vou ter a mesma saída se eu fizer a primeira convolução de h de n com w de n. Então, onde eu boto parênteses não importa. Beleza, Jonas? Beleza. Então, vai dar tempo para a gente falar sobre a introdução de estabilidade, mas vai ser bom que a gente vai pegar... eu acho que vou falar de equação de diferenças, ao invés de falar, que eu acho que vai dar para aproveitar melhor esses 10 minutinhos, tá? Então, da mesma forma que você tinha equações diferenciais, tá? Num curso de sinais e sistemas, né? Que aí você tinha derivada, né? Sei lá, de segunda ordem de x de t, né? Derivada de dt, né? Que era igual, aí tinha assim, né? Que era igual a derivada de y de t, né? Que era derivada de y de t, né? dt, né? Aí você utilizava
usar o transformado de Laplace para resolver essas equações diferenciais, aí você tinha as condições iniciais, vocês lembram dessas coisas todas? Vocês mexeram bastante, né, com equações diferenciais e transformado de Laplace em sinais sistemas, né? Então, só que... Sim. Então, vai ter essas... Em sinais sistemas, porque você está trabalhando com sinais contínuos, né? Você tem equação diferencial, né? Que você tem derivada. Só que tudo fica mais tranquilo quando você está trabalhando com sinais discretos. Com sinais discretos, ao invés de você ter uma derivada, você vai ter simplesmente o atraso do seu sinal, tá? Então, o equivalente a uma equação diferencial para a gente aqui vai ser uma equação de diferenças, tá? A entrada e a saída, né, que é a entrada e a saída de um sistema descrito por uma equação diferencial, tá? Uma equação de diferenças linear, relaciona-se dessa forma. Então, vê que você tem um somatório do y de n, que é a saída, tá? Para valores atuais, né, seria y de n o quê, pessoal? Quando esse izinho for igual a zero, correto? Né? E vai ser também combinado com o somatório de versões atrasadas da entrada x de n, tá? Que é igual a zero. Beleza, pessoal? Vou dar um exemplo para ficar mais fácil, tá? Aí, por exemplo, imagina... Aí aqui eu pergunto para vocês, tá? Vou dar uma equação, vou dar um exemplo para vocês, aproveitar esse... Imagina que eu tenho essa equação da equação de Fibonacci, tá vendo? Que o y de n atual é igual ao y de n menos 1 mais y de n menos 2. Aí eu pergunto para vocês para quais valores de AI e BI da equação 1 acima eu consigo escrever essa equação de Fibonacci através naquele formato, né, da equação a diferenças acima. Para quais valores de AI e BI, pessoal? Aqui eu quero mostrar para vocês assim, que dá para representar vários sistemas que vocês já viram, né, e práticos, através de uma equação de diferenças. Aí aqui eu estou perguntando para quais AIs e BIs, na verdade BLs, né, eu consigo representar uma equação de Fibonacci. Se eu entendi corretamente, o valor 1. O valor de 1 para quem? 1 para os dois. Se eu entendi corretamente, o que eu duvido. Porque você tem que ver o seguinte, ó, tá vendo que aqui o BL está multiplicando os valores de x, correto? Ah, sim, verdade. Então, aí você já começa a pensar assim, tá vendo? Nesse sistema aqui eu não tenho entrada nele. Então, meu BL vai ter que ser igual ao quê? Meu BL vai ter que ser igual a zero. Concorda? Porque eu não tenho x nesse sistema. Ele é um sistema que é o quê? Lembra que a equação de Fibonacci é assim, você não tem entrada, né? Você só fala que eu acho que y de 0 é 1, e o y de 1 é 1 também. Aí, a partir daí, você deixa o sistema correr sozinho, entendeu? Sem entrada nenhuma. Então, o seu B de L vai ser igual a zero. Aí, além disso, aí você observa ali, tá vendo? Porque esse somatório do outro lado, vê se vocês concordam que é isso aqui, ó. A0, y de n menos 0, né? Mais A1, y de n menos 1, mais A2, y de n menos 2, mais A3, y de n menos 3. Não é assim? Isso. Então, eu vou ter o quê, pessoal? O meu A0 vai ter que ser igual a 1. Meu A1 vai ter que ser igual a menos 1. E meu A2 vai ter que ser igual a menos 1. Concordam comigo?
tô fazendo isso para desmistificar um pouco. Você olha para esse somatório aí você fica até meio assim, cara, que coisa complicada, né? Mas não é. Todo mundo entendeu, pessoal, que eu consigo escrever a equação de Fibonacci simplesmente escolhendo essas constantes AI e BI? Sim, agora entendi. Tranquilo. Beleza? Então aí você vê, ó, eu falei que o BI, que na verdade é B de L, né? O BI é igual a zero para qualquer I, tá? O A de zero é igual a 1, e o A1 e o A2 são iguais a menos 1, e o AI tem que ser igual a zero para qualquer outro valor, tá? Aí agora eu vou pedir para vocês fazerem mais um caso, tá? Nessa época inicial da pandemia, a gente viu muito aquele que o pessoal falava, né? Ah, filtro de média móvel de uma semana, né? Aí agora eu quero que vocês, ó, para quais valores dos coeficientes AIs e BIs podemos representar um sistema que faz a média móvel das últimas 10 amostras. Tentem escolher os AIs e BIs para vocês, de forma que vocês consigam fazer a média móvel das 10 últimas amostras do sinal de entrada, tá? A gente vai fazer a média móvel do X de N, tá? Então eu quero que o meu Y de N corresponda à média móvel, né, das últimas 10 amostras do sinal X de N. Aí tentem me dizer para quais AIs e BIs eu consigo fazer isso. Vou dar mais um minuto para vocês pensarem aí. Aí eu dou uma dica e depois eu dou a resposta. Como seriam, sem pensar, tá, pessoal, em equação de diferença. Se eu tenho y de n, eu quero que meu y de n seja a média móvel das últimas 10 amostras do x de n. Como eu escreveria isso? Y de n é igual ao quê? Perdão, professor, pode repetir, por favor? Eu quero que meu y de n seja a média móvel, tá? das, tipo assim, começando no instante n, né? E olhando para trás, das últimas 10 amostras do meu sinal. Pode chamar esse sinal de x de n? Isso. É o somatório de n igual a 1 até 10 de x de n, dividido por 10. Eu acho que não vai dar muito certo, não, mas vamos lá. I igual a 0 até 10, tem que ser igual a 0 até 9, né? Aí, X de n, isso? acredito que sim. Mas aí você só tá, tipo assim, tá vendo que o x de n não depende de I. Aí poderia até botar para fora. Mas era n igual a 1 até n igual a 1 até 10. Seria n também. Mas aí Ou poderia trocar para aí.
Aí o problema é que a média não está móvel, entendeu? Você está sempre fazendo a média dos mesmos valores de N. Ah, tá. A média tem que ser especificamente das últimas, mas não necessariamente tem somente 10, entendi. Isso tem que ser tipo assim, né? Se eu tô, por exemplo, no dia, tipo assim, eu quero que o Y de N seja média móvel, né? Então, se eu estou no dia 10, né, eu quero fazer o que? A média móvel, digamos, se eu estou no dia 100, né, eu quero fazer o que? A média móvel do dia 100 com o dia 99, com o dia 98 até 10 para trás, entendeu? Né, por Daria isso para eu quero... fazer o N começando do Nzão, que seria o tamanho total do conjunto? Não precisa. Vê se você concorda que assim, ó, X, aí ficaria simplesmente isso, ó, X de N menos I. Tá bem. Porque que ela é móvel? Porque para cada y de n, entendeu? Eu estou sempre pegando a entrada, iniciando no x de n, que digamos que é o número de pessoas contagiadas no dia n, e indo para trás 10 amostras, entendeu? Então, para cada y de n, eu tenho sempre, sei lá, o número de pessoas que foram contagiadas no dia n e olhando sempre 10 para trás, entendeu? Por isso que ela é móvel, ela está sempre andando. Tá? Aí para quais valores de AI e BI eu tenho esse sistema, eu consigo representar esse sistema aqui como uma equação de diferenças daquele formato. A equação de diferenças é assim. Estou pintando de amarelo aí. Para quais valores de AI e BI, né? Eu consigo representar um sistema de média móvel, né? Que faz a média das últimas 10 amostras. Que aí no dia N você sempre vai saber quantas pessoas foram contagiadas nos últimos 10 dias, né? Acho que dá para ser o B0 igual a menos 1. E os X e os As, que é o B que multiplica o Y, né ou não? Aqui tá vendo, o BL vai multiplicar o X e o AI multiplica o Y. Tá, ao contrário. O AI vezes é igual a menos 1. Para qual E valor de I? Para zero, o B0, o A0, né? A0. O A0 é quanto? Menos 1. O A0 é 1, tá vendo? Porque vai ficar assim, né? Ó, vai Então, ficar... tava pensando em Oi? fazer o inverso. Não, porque eu queria escrever... Que Tá, é mas assim, né? Y de N é igual a 1 sobre 10, né? Somatório. Tá entendendo? não, eu entendi perfeitamente, mas eu ia fazer o contrário, porque senão o B vai ter que ser negativo, se o A, se o A for Isso. positivo. Isso mesmo. Mas tudo bem. Aí no caso o B seria para todos os Bs, que seriam todos os 10, seria 1 sobre 10. Ou 1 sobre Mzão, que é o Isso. tamanho total. Mas na verdade é o que? Vai ser vai ser. Aqui tá vendo? Vê se você concorda que é BI, que é igual a 1 sobre 10, né, para o I entre 0 e 9. Porque eu só estou interessado nas últimas 10 amostras. Aham. Aí para valores de I, por exemplo, o B11 tem que ser igual a 0. O B11 tem que ser igual a 0, caso contrário, ele estaria influenciando também no filtro de média móvel, né? Mas eu quero que o filtro de média móvel só leve em consideração as 10 últimas amostras. O B10 tem que ser igual a 0 também.
O BI, no caso ali, ele teria que ser negativo, né? Ou não? Na verdade, não, porque você vê que ele já tem um sinal negativo, ele vai passar para o outro lado. Entendi. Entendeu, pessoal? Mas vocês concordam que o B10 e o B11 tem que ser igual a zero? Aham, sim. E vocês concordam que, por exemplo, o A1 tem que ser igual a zero também? Sim, sim. Porque se o A1 fosse igual a zero, não for igual a zero, você vai estar levando, você vai estar, sei lá, somando, né, com y de n-1. Mas nesse caso, né, você não tem essa recursão, né? É simplesmente o que? Y de n, que é igual a 1 sobre 10, tá vendo? Aí o x de n, ou seja, não aparece nenhum fator y de n-1, y de n-2. Então, o único aí que é diferente de zero vai ser o quê? O A0, que é igual a 1. Aí depois, os BIs, como eu falei para o INGV, né, que esse somatório de BL vai para o outro lado, tá? Aí vai ficar o quê? Aí o meu BL vai ter que ser 1 sobre 10, né, para o Lzinho entre 0 e 9. Beleza, pessoal? Alguma dúvida aqui? Então, isso aqui é só para vocês verem essa parte inicial de equação de diferenças, né? Que, tipo assim, dá para representar muitos sistemas importantes, né, a partir dessas equações de diferenças, que na verdade é o equivalente do caso contínuo, né, das equações diferenciais. Aí a gente, nas próximas aulas, a gente vai ver também como resolve uma equação de diferenças, né, que é muito mais simples do que resolver uma equação diferencial. Só que vocês vão ter a mesma coisa, né? Vai ter equação homogênea, equação particular, né? Só que tudo aqui é mais simples. Aí, por exemplo, no curso Sinais e Sistemas, vocês usaram a transformada de Laplace para resolver a equação diferencial, né? Aí aqui a gente vai usar a transformada Z para resolver a equação as diferenças. Então, são várias coisas que são... tudo aqui é mais simples, né, do que ensinar os sistemas, mas existem várias equivalências. Alguma dúvida, pessoal? Alguma dúvida? Tudo tranquilo? Entenderam tudo? Então tentem, pessoal, tentem, Não, claro que tá tranquilo. tipo assim, tentem ir estudando, entendeu? Porque esse curso acumula matéria rápido, tá? E sabe, é difícil. Eu acho esse curso um pouquinho difícil. Então, se você deixar acumular, tá? Vai ficando bem difícil, tá? Então, tentem ir estudando bastante. Eu vou passar uns exercícios aí para vocês depois, tá bom? Então, até semana que vem, pessoal. Valeu. Valeu, gente. Tchau. Valeu, tchau, tchau. Professor. Valeu. Valeu, Valeu. pessoal. Tchau, tchau.